uma satisfação, uma alegria que não tenho nem palavras para poder retratar, tamanha alegria e emoção que eu sinto e que eu senti enquanto ouvia o relato dos queridos companheiros, e é uma honra inenarrável poder participar desses momentos e poder, de alguma forma, mesmo que pequena e humilde, poder fazer parte dessa história, como o nosso irmão muito bem lembrou, o João Batista fazendo 100 anos, e a nossa casa aqui em Campo Grande também completando 100 anos esse ano. Inclusive tivemos a presença do nosso querido companheiro Paulo Goulart, e as duas instituições fundadas no mesmo período, há 100 anos atrás, e estão até hoje levando a mensagem do Cristo para a nossa humanidade tão necessitada de amor e luz. Então, realmente é uma honra podermos juntos trilhar e dar continuidade, todos nós, a essa tarefa que foi iniciada por esses grandes missionários do passado, porque naquela época era muito mais difícil do que hoje ser espírita e ser cristão. Então, termos o ensejo de dar prosseguimento a esse trabalho, todos nós, realmente é uma honra muito grande. Eu agradeço desde já a oportunidade de vivenciar esses momentos maravilhosos, históricos, para o nosso movimento espírita, e parabenizar imensamente a casa pelo belíssimo trabalho que sempre realiza, não só internamente, como no nosso movimento. Que Deus abençoe a todos. As nossas reflexões vão girar em torno dessa temática do amor e da caridade, dentro da proposta da casa, né, que leva o amor e a caridade no próprio nome, e que não pode faltar em nenhuma instituição que se diga cristã. Aproveito para saudar também a todos os companheiros que nos escutam das mais diversas instituições, que recebam todos o nosso abraço, o nosso carinho nessa família que todos fazemos parte, que é a família espírita, que é a família cristã com Jesus. Que Deus nos abençoe a todos. No Evangelho segundo o Espiritismo há uma colocação que eu particularmente gosto muito, que está no texto intitulado A Lei de Amor. E nesse texto, A Lei de Amor, Jesus, o Espírito Lázaro, que é o autor do texto, desse texto que está no Evangelho, em determinado momento Lázaro diz: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Essa colocação ela é tão profunda e tão brilhante, porque realmente quando Jesus pronunciou essa palavra divina, e não é apenas o pronunciar a palavra, é também o fato dele, do Senhor, estar pronunciando essas palavras, isso mexeu de tal forma com a estrutura da humanidade que os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Essa palavra possui um poder tão grande, a palavra amor, que foi capaz de conduzir homens e mulheres no cristianismo primitivo a entregarem suas vidas, a morrerem em prol do Evangelho, mesmo sem ter o conhecimento que hoje nós temos da doutrina espírita, mesmo sem ter o conhecimento filosófico, científico que hoje nós possuímos, mesmo sem ter uma estrutura social, tecnológica, industrial, como hoje nós temos na sociedade bem mais avançada, pessoas simples e pobres, sem maior cultura, sem maiores informações, abandonavam tudo para entregar sua vida ao grande ideal do Evangelho de Jesus e assim morrerem, seja na crucificação, seja devorado por leões no Coliseu Romano, mas adentravam ao circo romano e a outros campos também, aonde lhes era cobrada a vida, mas o Coliseu foi o que ficou mais famoso, para poder entregar suas vidas em holocausto pela verdade, tudo porque ouviram de Jesus, essa divina palavra amor, que tanto mexeu com as estruturas do seu coração e até hoje mexe com a estrutura de toda a humanidade. Não por acaso, essa palavra é considerada a mais bela e a que mais retrata o pensamento do Cristo, tanto que ele próprio disse que um ensinamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A essência do pensamento de Jesus está exatamente nesse sentimento de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tanto que a doutrina espírita, como ela revive o Evangelho de Jesus, Allan Kardec colocou como ensinamento central da nossa doutrina que fora da caridade não há salvação. O que poderia também ser dito como fora do amor não há salvação,
porque amor e caridade são sinônimos. A caridade nada mais é do que a aplicação, a vivência do amor verdadeiro. Portanto, amor e caridade são uma só e a mesma coisa. Esse sentimento, então, que Jesus trouxe, ele foi tão brilhante que fez com que os apóstolos entregassem suas vidas. E ao entregar suas vidas, eles deixavam para a humanidade um legado de dedicação, de renúncia, de abnegação, mas um legado também a nível de instituição, já que estamos comemorando os 100 anos do nosso querido Grupo Espírita de Amor e Caridade, João Batista, por que não lembrar das instituições que nos precederam e que formaram essa história cristã? A primeira instituição cristã que a humanidade tem notícia foi a Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi fundada por Simão Pedro, juntamente com alguns apóstolos, mas especialmente capitaneada por ele, porque após a morte de Jesus, os discípulos começaram um pouco a se dispersar, já que não possuía mais a referência do mestre que congregava todos eles em um feixe só, em prol do mesmo ideal. Houve um leve dispersar. E Simão Pedro, percebendo essa realidade, muito sábio que era, notou que era necessário 2 pontos. Tentar congregar os cristãos novamente para mantê-los unidos. E 2, erguer uma instituição, porque um local para que os apóstolos pudessem se reunir, não apenas os apóstolos, todos aqueles que fizessem parte, se afinizassem com o ideal de Jesus, e mesmo aqueles que não se afinizando com o ideal do mestre, mas eram pessoas que queriam qualquer tipo de ajuda, física, moral, emocional, doentes do corpo e da alma, desejosos de conhecer uma nova realidade física e espiritual, pudessem ter onde se encontrar. E foi assim, com esses 2 objetivos, que eles fundaram numa estradinha de terra, na saída de Jope, a caminho de Jerusalém, como diz a tradição, fundaram a Casa do Caminho. A Casa do Caminho seria, portanto, a primeira igreja, a primeira instituição cristã que a humanidade relata, que a humanidade tem notícia. Foi na Casa do Caminho que os apóstolos realizaram o belíssimo trabalho que tiveram ensejo de realizar. Foi na Casa do Caminho que outros que não fizeram parte do quadro dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, mas que trabalharam tanto quanto eles, ali estiveram. Por exemplo, Estevão, o grande Estevão, um dos maiores apóstolos do tempo do Cristo, que realizou um trabalho belíssimo, foi na Casa do Caminho, no contato com Simão Pedro, que ele encontrou essa realidade de Jesus. Também foi na Casa do Caminho que nós vimos o encontro de Estevão e de Saulo de Tarso. Saulo que mais tarde se tornaria Paulo. Saulo que ainda não havia se convertido, ao ouvir a pregação de Estevão, ele então fica irado, porque ele era um adversário do cristianismo, como sabemos, e, no entanto, ele vai embora completamente nervoso, até que passa-se o tempo e ele colabora com a morte de Estevão através do apedrejamento. Foi um dos iniciadores da perseguição ao cristianismo, até mais tarde Paulo se converter ao cristianismo na estrada de Damasco, e ao fazer essa conversão ao mundo cristão, ele então tornar-se-ia um dos maiores pregadores do cristianismo de todos os tempos. A Casa do Caminho é importante que seja periodicamente lembrada por nós, porque ela é o símbolo dessa vivência do Evangelho de Jesus. Mas a vivência feita toda de amor e de caridade. Por isso a nossa temática de hoje, amor e caridade, não poderíamos falar dela sem relembrar a simplicidade do cristianismo primitivo. Porque em um mundo que vivemos hoje globalizado, industrializado, tecnológico, agitado como é o mundo que vivemos atualmente, com tantas modernidades e tanto conforto, mas também com tantas misérias e tantas dificuldades, em um mundo com tantas características, onde nós vemos a opulência de um lado e a miséria de outro, jamais podemos nos esquecer que foi nas estradas poeirentas da velha Jerusalém, que foi naquele período de perseguições e de lutas, e foi na simplicidade e na humildade da Casa do Caminho que se ergueram as bases e o alicerce para tudo que nós podemos agora vivenciar. Quando nós estamos dentro de uma casa, nós não sabemos como é o alicerce, não sabemos quem o fez, mas sem ele, essa casa não existiria. Da mesma forma, os cristãos do passado terão que ser sempre lembrados, homenageados e admirados, porque aquilo que eles fizeram em um período de perseguição e de lutas, em um período de abandonos,
em um período das perseguições mais atrozes, eles mantinham acesa a chama do Evangelho de Jesus, e na pobreza, na humildade, na simplicidade, no silêncio da velha Palestina, eles trabalhavam pelo bem, pregando o Evangelho e ajudando os mais necessitados, que era o que Jesus esperava e continua esperando de cada um de nós. Relembrar a Casa do Caminho significa relembrar a essência do pensamento cristão. E é exatamente esse pensamento que nós devemos constantemente recordar, porque as casas espíritas, na atualidade, elas nada mais fazem do que reviver o pensamento do Cristo, portanto, as casas espíritas nada mais devem fazer do que reviver a Casa do Caminho. Aquilo que os discípulos faziam no passado é o que nós devemos fazer nos dias de hoje. Nos dias de hoje, diferente um pouco a situação. A tecnologia nos facilita muito o trabalho, o progresso, as diversas atividades que surgem. Tudo isso vai nos adaptando à realidade atual. Mas, no entanto, uma realidade jamais será modificada, jamais será esquecida, que é a realidade da humildade e da caridade. Segundo Allan Kardec, a caridade e a humildade são as duas palavras que resumem todo o pensamento do Cristo. Todo o pensamento de Jesus se resume nessas duas palavras, segundo Allan Kardec: caridade e humildade. Poderíamos dizer também amor e humildade. Esses dois termos, caridade e humildade, como de ensino codificador, resumem a doutrina de Jesus toda inteira. E esses dois pensamentos, neles não há o que se superar, não há como ficar desatualizado, não há como ficar ultrapassado, porque ele é o mesmo em todas as épocas da humanidade. A humildade vivenciada há 2000 anos é a humildade que devemos vivenciar hoje. A caridade vivenciada há 2000 anos é a caridade que devemos vivenciar agora. Isso jamais será ultrapassado, jamais será superado. E esse pensamento, exatamente esse pensamento, que as instituições do presente devem se preocupar em vivenciar, adaptadas naturalmente como são ao mundo moderno, ao progresso, à tecnologia, do qual não podemos fugir, nem devemos fugir, porque facilita muito a nossa vida, mas a nível de virtudes, procurar o máximo possível manter a similitude com o que era vivenciado na época de Jesus, por Simão Pedro e por todos os demais que fizeram parte daquele período maravilhoso, não só os 12 apóstolos, como todos os demais cristãos do período, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, homens e mulheres que naquele período difícil mantinham acesa a chama do Evangelho de Jesus. As casas espíritas, portanto, restauram e mantêm vivo esse sentimento. No passar da história, muitas instituições das mais variadas religiões cristãs perderam, muitas vezes pela riqueza excessiva, por se penetrar junto com o poder da política do mundo e se perder na corrupção, que infelizmente ainda caracteriza muito o poder na humanidade. Muitas instituições, ao longo da história, se misturaram com a política humana, com a corrupção, com os interesses subalternos do mundo, com o luxo, com a riqueza excessiva, perdendo a simplicidade e a humildade do Evangelho. Hoje nós temos a tarefa de fazer com que esse pensamento, esse sentimento e essa humildade, essa caridade nunca se perca. Pelo contrário, seja cada vez mais vivenciado por todos aqueles que nascemos com a missão de manter acesa a chama do Evangelho de Jesus. Todos nós temos essa tarefa. Nenhum de nós está aqui agora por acaso. Cada um de nós aqui participa de uma casa espírita ou de alguma igreja, se houver algum companheiro de outra crença, de uma igreja ou de um centro espírita, os mais variados companheiros que nos ouvem, temos essa grande missão e nascemos com ela, sob as ordens de Deus, de manter aceso o pensamento de Jesus na face da terra. E é uma grande missão que todos nós possuímos, de manter acesa essa palavra do Evangelho para o mundo. E então nós percebemos que a essência está presente. Por exemplo, quando nós olhamos no século XIX, na época da codificação kardeciana, da codificação da doutrina espírita, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, em 1857, aquele que vem a lume, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril, era uma belíssima primavera parisiense, ele publica o Livro dos Espíritos, era o começo da doutrina espírita. Aliás,
a publicação de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, marca o princípio da doutrina espírita na Terra, oficialmente. Embora antes já estavam acontecendo as pesquisas, as investigações, mas é considerado historicamente a data do surgimento da doutrina espírita na Terra, como monumento filosófico, religioso e científico. E, no entanto, Allan Kardec, percebendo que novas obras viriam após o Livro dos Espíritos, novos estudos, novas investigações, trabalhos que iriam se ampliar, e um trabalho hercúleo, ele percebeu, da mesma forma que Simão Pedro, no passado, sentiu a necessidade de fundar a Casa do Caminho, Allan Kardec sentiu a necessidade de fundar uma instituição, porque era importante ter um lugar onde os espíritas pudessem se reunir. Como que é belo quando nós vemos a história se repetindo para o bem, se repetindo para a verdade. Allan Kardec, ao publicar o Livro dos Espíritos, ele começou a sentir essa necessidade. Ele fazia reuniões, muitas vezes, na casa dele, ou fazia reuniões em outros galpões, em outros salões que existiam, que ele conseguia adaptar, mas ele percebeu que não era o ideal, era necessário ter um local específico. E assim, mais ou menos um ano após a publicação do Livro dos Espíritos, aproximadamente um ano, em 1858, ele funda, junto com outros amigos, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o primeiro centro espírita da humanidade, fundado por Allan Kardec. Ali dava-se início o movimento espírita. O Livro dos Espíritos, um ano antes, iniciava a doutrina na Terra. A Sociedade Parisiense dava início, em 1858, ao movimento espírita na Terra. Assim, Allan Kardec já tinha estabelecidas as bases precípuas do pensamento espírita cristão no mundo. E a Sociedade Parisiense possuía um trabalho tão fenomenal que muitas pessoas que observam apenas pelo lado da cultura, e realmente era um incentivo à cultura muito grande, as pesquisas, as investigações, os trabalhos mediúnicos, as mensagens que chegavam do mundo inteiro para o codificador, e ele estudava as mensagens, analisava, comparava para poder montar as obras, para escrever e montar as revistas espíritas. No entanto, nunca ficou esquecida a mensagem da caridade. Quantas e quantas vezes Kardec saía pelas ruas quando terminava as sessões na sociedade. Ele e sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet. Quantas e quantas vezes saíam pelas ruas nas noites escuras e frias de Paris para poder levar alimento, para poder levar agasalho, para poder levar algum tipo de consolo, alimentos, agasalhos, qualquer tipo de ajuda a companheiros que viviam nas ruas de Paris, moradores, mendigos, moradores das ruas, e ele ia com sua esposa ou ia com alguns amigos para poder levar alimentos, para poder levar um vestuário, poder levar um alimento, um vestuário, uma ajuda qualquer que estivesse ao seu alcance, porque ele sabia, como está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que a caridade é moral, mas também é material. Que a caridade moral é o Evangelho do Cristo, mas a caridade material também é o Evangelho do Cristo. Por isso a sabedoria, quando nós vemos, como foi muito bem lido no editorial pelo nosso irmão Paulo Goulart, a respeito da sopa, o belíssimo trabalho de sopa que sempre foi realizado pelas instituições cristãs, como que isso retrata fielmente a doação de sopa a pessoas necessitadas, fielmente a simplicidade e a essência do pensamento de Jesus, do pensamento cristão. Kardec, no auge da sua cultura, muitos companheiros no movimento que focam em Kardec apenas o lado cultural, mas se esquecem desse lado sentimental, do amor aos mais necessitados que ele possuía. Mas é porque isso não está tão vasto na literatura. É evidente, a caridade não é feita para se alarmar. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nós vemos a sabedoria cultural do codificador pelos livros que ele deixou, mas ele não deixaria por escrito aquilo que ele fazia de caridade para quem necessitava. Mas todo bom cristão, todo ser humano grandioso sabe que a caridade ela é moral e ela é material. É moral pelos ensinamentos que se leva, pelo consolo que se dá, e é material pelo auxílio que se leva de alimentos e tudo mais que alguém necessite, que esteja ao nosso alcance, consolar corações, atingir almas, abençoar corpos e almas em nome de Jesus. Porque o próprio Mestre disse,
Bem-aventurados sereis, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, careci de frio e me deste do agasalho. Os discípulos perguntaram: quando, Senhor, que lhe vimos com fome e com sede e lhe ajudamos? E Jesus disse: toda vez que tiverdes ajudado a um destes pequeninos, é a mim mesmo que tereis ajudado. Ou seja, Jesus orientava a caridade material. Então é imprescindível e não podemos perder tempo em reflexões se a caridade material é ou não importante. Ela é fundamental. Não é só importante, é fundamental. Ao lado, naturalmente, da caridade moral, da divulgação da doutrina do Evangelho, que não pode jamais faltar nas nossas atividades. Portanto, a maestria dos trabalhos de uma instituição, como foi lido no editorial, de que a caridade moral, a divulgação do Evangelho e da doutrina espírita, e a caridade material pela sopa e pelas demais ajudas, refletem perfeitamente a missão de toda instituição cristã, de todo centro espírita. Kardec tinha também essa preocupação. E é maravilhoso como nós vemos que essa preocupação sobre a fraternidade brilha em suas palavras numa das primeiras reuniões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O espírito São Luís, que foi um dos mentores da codificação e era o mentor da Sociedade Parisiense, vários espíritos trabalharam na codificação kardeciana sob a supervisão do espírito de verdade. No entanto, alguns tiveram uma ingerência maior. São Luís foi um desses espíritos que mais atuou. E ele era, segundo informações da época, constantes nas revistas espíritas, São Luís era o mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o centro espírita fundado por Allan Kardec, tinha como mentor espiritual São Luís e outros espíritos, naturalmente, que ajudavam. E numa das primeiras reuniões mediúnicas, São Luís deixou por escrito, através de uma médium, e que Allan Kardec guardou e está relatado nas revistas espíritas, que há lures que pelo mundo as pessoas possam discutir, escreve São Luís, que pelo mundo as pessoas discutam, que pelo mundo as pessoas se desentendam, que pelo mundo as pessoas possam blasfemar sobre qualquer coisa, possam perder tempo com discussões infrutíferas, mas que entre vós se compreenda e se ame. Palavras de São Luís na Sociedade Parisiense, que são perfeitamente aplicáveis para a nossa realidade, especialmente em um mundo globalizado de internet como nós vivemos hoje. Então, que a lures possa se discutir e debater ao infinito, que pelo mundo as pessoas possam se desentender, possam debater coisas infrutíferas, mas que entre vós se compreenda e se ame. Porque ele sabia que a união é que constrói as boas obras. Esse espelho que devemos ter na Casa do Caminho, há 2000 anos atrás, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, há 160, 170 anos atrás, é um exemplo brilhante dessas duas instituições, de como verdadeiramente devemos viver o Evangelho do Cristo e a doutrina dos Espíritos nos tempos atuais. A missão de toda a Casa Espírita está exatamente nessa essência e emociona a todos nós relembrar esses companheiros queridos do passado que trilharam essa trajetória, desde companheiros mais recentes, como, por exemplo, Amadeu Ferretti, que foi citado, e tantos outros, como companheiros mais antigos também, épocas áureas de Daniel Cristóvão, de Seu Medeiros, e de tantos e tantos outros, que fundando instituições, que trabalhando na divulgação, na implantação de casas espíritas, como Leopoldo Machado, que percorriam o Rio de Janeiro e o Brasil, para fundar instituições espíritas, casas espíritas, para deixar um legado de amor e luz, a fim de que nós hoje tivéssemos esse trabalho mais facilitado. Eles vieram abrir a mata fechada e construir a trilha para que nós agora pudéssemos passar por essa trilha com mais facilidade. Eles foram os desbravadores, nós agora somos os caminhantes. Basta nos caminhar e dar prosseguimento, à obra que eles deixaram, ao trabalho que eles realizaram, continuando essa essência que eles legaram para cada um de nós. E na sua grandeza, na grandeza espiritual que marcou esses espíritos,
fazer com que as nossas vidas também sejam repletas de luz, repletas de paz, como a deles também o foi. Essa essência não deve ser jamais esquecida, meus irmãos, por cada um de nós. A essência do amor e da caridade. Quando nós vemos na famosa carta de Paulo, quando Paulo escreve na sua epístola aos Coríntios, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver caridade, nada sou. Eu poderia entregar meu corpo para ser queimado, poderia dar todos os meus bens aos pobres. Se eu não tiver caridade, isso de nada me serviria. Porque a caridade é benfazeja, é mansa. E ele vai elencando todas as características. E lá embaixo o apóstolo Paulo então diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. E das três, a mais excelente é a caridade. Que a caridade reúne em si todas as virtudes humanas. Portanto, as três maiores virtudes teologais, as virtudes cristãs, são a fé, a esperança e a caridade. E a caridade colocada como principal, mais importante até mesmo do que a fé, embora a fé seja fundamental, mas mais importante ainda, porque é ela que nos mantém nesse laço de fraternidade, de solidariedade e de união, que é o que verdadeiramente nos faz felizes e dá sentido às nossas existências. E essa mensagem de amor e caridade está presente em todo o Evangelho do Cristo. Todo ele. Quando nós olhamos a famosa passagem do óbolo da viúva, quando Jesus está olhando para o gasofilácio junto dos discípulos, e o gasofilácio era aquele local, aquela pequena caixa onde se depositavam doações. Pessoas passavam e faziam as doações mais variadas, alguns faziam doações altíssimas. E, de repente, passou uma senhora, uma viúva, muito pobre, muito simples, e colocou apenas uma moeda no gasofilácio, a única moeda que ela possuía. E Jesus, então, olhou para os apóstolos e disse: esta senhora deu muito mais do que todos os outros. Não que os outros não tivessem tido valor do que eles deram, é evidente que teve, mas essa senhora teve muito mais valor. Teve muito mais, porque ela deu apenas o que ela possuía, deu tudo o que tinha, enquanto os outros davam apenas daquilo que lhes sobrava. Ela deu tudo o que possuía. Então, o gesto de amor foi infinitamente maior dela do que de todos os outros. O óbolo da viúva faz com que esse pensamento da caridade se fortaleça cada vez mais e se nos entenda, porque na essência de toda ação tem que estar presente esse sentimento de amor. Eu me lembro sempre de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa dizia: para Deus não importa necessariamente o quanto nós fazemos. Importa sim o amor que colocamos naquilo que fazemos. Vou repetir, dizia a Madre Teresa: para Deus não importa o quanto nós fazemos. Importa sim o amor que dedicamos àquilo que fazemos. Ou seja, se nós pudermos fazer muitas coisas, ótimo, maravilha. Mas se não pudermos, que façamos menos, mas que façamos com amor. O amor não está no gesto em si, está também no sentimento que nós levamos. Porque eu posso ajudar alguém para me exibir, para ganhar algo em troca, para aparecer, para me ver livre da pessoa. Nada disso será um gesto de amor. Ou eu posso ajudar alguém porque eu estou realmente preocupado em ser útil, em servir, em levar felicidade àqueles que precisam. Se eu ajudo alguém porque eu estou preocupado em servir, em ser útil, em levar felicidade às pessoas, preocupado em ajudar, em fazer as pessoas felizes, eu estou no caminho correto que o amor conduz. Se eu estou preocupado em ganhar algo em troca, em me exibir, em levar vantagens, em me livrar da pessoa de qualquer maneira, eu não estou agindo com um sentimento verdadeiro de caridade. Então, o amor não é apenas a ação em si, é o sentimento que se coloca na prática dessa ação. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade deve ser vivenciada com piedade. Porque a piedade nos leva à prática da caridade. A compaixão nos leva à prática da caridade. Esses sentimentos são irmãos e fazem com que Jesus esteja cada vez mais vivo e mais atuante. Madre Teresa é um exemplo recente de alguém que desencarnou há poucos anos, em 1997,
na sua simplicidade, sem ter nada a nível de riqueza ou a nível de projeção, fundou centenas de instituições em 130 países de todos os continentes, inclusive no Brasil, chegando a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Aquela mulher simples e humilde que utilizava aquela roupa branca com 3 tarjas azuis. 3 tarjas azuis, o azul e o branco, era uma homenagem à Virgem Maria, que são as cores da Virgem Maria, o azul e o branco. E as 3 tarjas azuis na testa, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que ela idealizou juntamente com suas irmãs esse uniforme, o uniforme das missionárias da caridade. E essas 3 tarjas azuis, que simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reparem que uma delas é mais larga, é mais grossa, é a que simboliza o Pai. As demais são um pouco mais finas. E um crucifixo no ombro, para lembrarem sempre da cruz de Jesus, que salva, que ensinou a humanidade o caminho da salvação através do amor e da caridade. Ela se tornou sinônimo de caridade pelo mundo. Até hoje as pessoas utilizam o nome dela como sinônimo de caridade e de bondade. Muitas pessoas utilizam o nome de Madre Teresa como sinônimo de amor, tamanho grau que ela atingiu de dedicação e de entrega, como aconteceu também com Chico Xavier, como aconteceu também com São Francisco de Assis e com tantos outros que poderíamos citar, como Irmã Dulce aqui no Brasil, pessoas que empenhadas desse grande ideal de fraternidade fizeram brilhar em seus sentimentos a luz do Evangelho do Cristo, como aconteceu com Fabiano de Cristo, como aconteceu com tantos e tantos, com Bezerra de Menezes, com Ivone Pereira, nossa querida médium aqui do Rio de Janeiro, do movimento espírita, e tantos outros que poderíamos ficar aqui a noite inteira relatando, que foram grandes médiuns, grandes oradores, grandes escritores, grandes presidentes, grandes tudo, mas que acima de tudo foram grandes pela caridade que vivenciaram, pelo amor e pela caridade que vivenciaram. Não foram grandes pelo cargo que ocuparam. Não é o fato de ser presidente de uma instituição ou de uma nação que vai fazer alguém ser importante. É o que a pessoa faz com o cargo que ocupa. Ou se for para ocupar e, de repente, utilizar o cargo de forma equivocada, é melhor que não tenha cargo nenhum. Que seja uma pessoa simples e desconhecida, mas que faça o bem. Porque é isso que dirá a nossa felicidade futura. Nenhum de nós herdará o reino dos céus, nenhum de nós herdará as alegrias do mundo espiritual pelo cargo que ocupou, por ter sido presidente da casa, por ter sido o chefe de uma empresa ou de qualquer outra coisa. Cada um de nós herdará a sua felicidade na proporção direta do bem que semeou na terra. Esse bem que foi semeado na terra é que dirá a grandeza de cada um. Todos esses heróis do movimento espírita que foram citados no início, que foram citados agora, e tantos outros que poderíamos lembrar, próximos ou distantes de nós, do Brasil ou fora do Brasil, foram grandiosos pelo bem que fizeram, pelo amor que semearam. Essa grandeza desses heróis que vivenciaram na caridade, no amor e caridade, por isso é belíssimo quando as instituições trazem em seus nomes essas virtudes. Quando vemos igrejas e centros espíritas que trazem essas virtudes no seu nome, é maravilhoso. Não que não possa ter outros nomes, claro que sim, mais variadas nomenclaturas as instituições possuem, e todas elas maravilhosas, e o principal é a vivência do Evangelho dentro da instituição. Isso que é o mais importante. Mas quando vemos determinadas instituições, como o Grupo Espírita João Batista, que tem no seu título Amor e Caridade, isso traz uma revivescência do pensamento do Cristo de forma tão brilhante. Isso nos remonta à essência do pensamento cristão. Quando eu tive a oportunidade de conhecer a terra de Chico Xavier, tanto Pedro Leopoldo como Uberaba, Chico viveu em Pedro Leopoldo até os 49 anos de idade. Depois se mudou para Uberaba por motivos de trabalho, e em Uberaba ele viveu até os 92.
quando desencarnou no ano de 2002. Nos dois lugares, tanto Pedro Leopoldo como Uberaba, viraram duas cidades turísticas em Minas Gerais, graças a Chico Xavier. Nas duas, eu conheci as duas cidades, nas duas possuem inúmeros pontos turísticos, todos eles voltados para Chico Xavier. É a casa dele que virou museu, era o centro que ele frequentava, era o lugar que ele trabalhava, era o lugar que ele fazia culto nas mais variadas reuniões, é um busto que fizeram sobre ele na praça. As duas cidades giram em torno de Chico Xavier. As duas têm museus, que era a casa onde ele viveu, que transformaram em museu. Quando eu visitei, eu fiquei emocionado e maravilhado. Emocionado e maravilhado. Mas não necessariamente por todos esses pontos turísticos que fizeram. Por isso também, porque é uma homenagem mais do que justa a esse grande apóstolo que foi Chico Xavier, um dos maiores seres humanos que já pisaram na face da Terra. Mas o que mais me emocionou foi ver a simplicidade dele como cristão e como espírita. Quando eu fui, ele já havia desencarnado, naturalmente, mas tudo se preservou. E de ver a forma como ele vivenciava o cristianismo. A casa espírita, o trabalho realizado na casa, o trabalho realizado por ele mesmo, era exatamente a essência do pensamento cristão. E eu ficava a observar e tentando visualizar o nosso querido Chico trabalhando naquele período de lutas, de dificuldades, de tantas perseguições e lutas que o espiritismo ainda sofria, e ele, na sua humildade, se dedicando a Jesus, caminhando pelas ruas para atender os mais necessitados, se doando aos mais pobres o máximo possível, ficando madrugadas inteiras para poder psicografar. E muitas vezes ele não podia fazer isso em casa, ele fazia no seu trabalho. Quando encerrava o expediente na Fazenda Modelo, onde ele trabalhava, ele pedia ao patrão se poderia passar a noite no serviço, porque ali era mais silencioso do que na rua que ele morava. Ele, muitas vezes, no serviço, ele ficava psicografando a madrugada inteira, para logo depois, então, encerrar a psicografia e começar novamente o expediente de trabalho profissional, porque ele trabalhava também profissionalmente para ter o seu salário, e entregando-se à prática da caridade como um todo. A Fazenda Modelo, onde ele trabalhou, que ele psicografou inúmeras obras, dentre elas ele psicografou o livro Paulo e Estevão, que é considerado uma das mais belas obras da nossa literatura espírita. Muitos consideram a obra-prima de Chico Xavier, o livro Paulo e Estevão, falando do mesmo Paulo e Estevão que já citamos. E ali ele psicografou essa obra na Fazenda Modelo, onde ele trabalhou, que era uma fazenda mesmo, com o casarão, onde vários funcionários, ele era um deles, a princípio como faxineiro, depois se tornou escriturário, sempre muito simples, e ali ele ficava às madrugadas psicografando, ou com autorização do seu patrão, que gostava muito dele. Hoje, no local, existe uma placa na Fazenda Modelo, uma placa em homenagem ao Chico, escrito aqui, Chico Xavier psicografou sua obra-prima, intitulada Paulo e Estevão. Uma placa em homenagem ao nosso querido apóstolo. Isso nos demonstra como é possível, verdadeiramente, viver Jesus nos tempos atuais. Viver Jesus de forma plena e sublime nos tempos modernos. Muitas pessoas dizem, é muito difícil ser cristão nos tempos atuais. E eu penso comigo, já foi muito mais difícil há 2000 anos. Já foi muito mais. Porque hoje nós temos dificuldades na sociedade. Dificuldade, desemprego, assaltos, corrupção, problemas variados nós temos hoje, é verdade. Mas no passado existia a mesma coisa, desemprego, corrupção, violência, só que com alguns agravantes, que era a proibição da prática cristã, que era a perseguição ao cristianismo e que era a possibilidade de condenação à morte àqueles que fossem cristãos. Hoje nós não temos mais esse risco. Nenhum de nós corre o risco de invadirem nossas casas espíritas e nos levarem presos porque nós somos espíritas. Não temos mais esse risco. Então, se hoje há alguma dificuldade de ser cristão, que eu nem considero dificuldade, porque no passado era muito mais, relembremos a época de Jesus.
e veremos as dificuldades que atravessaram. Ou se nós não queremos relembrar a época de Cristo, onde os leões devoravam corpos, onde o holocausto era muito presente, podemos lembrar há 100 anos atrás, quando estava sendo fundado o Grupo Espírita de Amor e Caridade João Batista, a nossa querida instituição homenageada. Basta lembrarmos há 100 anos atrás, em 1920, ou um pouco antes, 1900, 1910, 1890, aquele período, quantas perseguições, quantas lutas. Muitos não sabem, mas inúmeros espíritas daquele período foram presos. O Código Penal de 1870, aqui no Brasil, mais específico no Rio de Janeiro, mais especificamente no Rio de Janeiro, condenava a prática do espiritismo. E espíritas daquela época, como Bittencourt Sampaio, Pedro Richard, Saião e tantos outros, sofreram perseguições, alguns foram presos para manter acesa a chama do Evangelho. Então podemos remontar a 2000 anos atrás, como podemos remontar a 100, 120 anos, estaremos falando de períodos completamente diferentes dos períodos atuais, onde não há perseguições, pelo menos não há perseguições religiosas. Portanto, meus irmãos, fortaleçamos em nós esse sentimento de amor e de caridade. Por isso que, ao relembrar esses 100 anos, não podemos nos esquecer dessa essência, desse pensamento. João Batista, quando estava diante de Jesus, o querido e amado João Batista, que é o grande patrono e homenageado no nome da instituição, quando João Batista, o precursor, estava diante de Jesus, ele que batizava, mas o batismo não era apenas um batismo material, era também as lições que ele levava de amor e de caridade. João Batista, que foi o último da linhagem dos profetas, quando ele anunciava para as pessoas que viria um Messias, que o Messias estava por vir, que as pessoas estivessem preparadas porque o Messias estava para chegar, que chegaria aquele que era a luz do mundo. Até que em determinado momento João batizava no Rio Jordão. As pessoas que ele batizou foram embora. E então ele ficou sozinho. Quando ele olha para diante, vê um homem caminhando na sua direção. Um homem de 30 anos aproximadamente, com os cabelos longos, com o olhar, a postura muito grave e respeitosa, mas ao mesmo tempo emanando uma imensa simplicidade e serenidade. Olhou de forma muito serena para João. João olhou para ele fixamente. Não precisava de tantas palavras. João reconheceu quem ali estava. Provavelmente já eram amigos de tantas e tantas outras situações antes da vinda à Terra. João ali estava enviado pelo próprio Cristo. E ele agora olha então para diante e ele vê a presença daquele homem nazareno. Ele olha para Jesus, magnetizado pela sua presença. Jesus se aproxima dele e dizia as Escrituras que o Filho do Homem, o Messias, seria batizado por João. Jesus se aproxima e se abaixa para que João possa batizá-lo. João olha para Jesus e diz: Senhor, antes de batizá-lo, João diz: Senhor, eu não sou digno sequer de desatar as tuas sandálias. Jesus, tamanha humildade de João. Jesus olha para João e diz: João, façamos o que está nas Escrituras. E então Jesus se abaixa e João o batiza. E Jesus então levanta, ele se despede e Jesus se põe a caminhar. João então fica pensativo. Logo depois ele tem um encontro com os seus discípulos, os discípulos de João, e ele diz: de hoje em diante, meus amigos, é a ele que vocês devem seguir. A minha missão está se encerrando. Está na terra o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João observam sem entender muito bem e começam a caminhar. E João começa a caminhar para o outro lado. Passado algum tempo, ele é preso e é condenado à morte. E cumpriu-se o vaticínio que ele disse que o Cordeiro de Deus já estava no mundo e que de hoje em diante era ele que todos deveriam seguir. João é morto, é decapitado, é preso, é condenado à morte. E a partir daquele momento, Jesus inicia a sua tarefa aos 30 anos de idade, quando ele reaparece após a sua juventude, vai conclamar os apóstolos e vai começar a maior jornada que o mundo já conheceu, de amor e de caridade.
iniciada naquele encontro de João Batista com Jesus. E após a tarefa daquele espírito admirável que foi João, Jesus então começa a sua divulgação, que em 3 anos de vida pública apenas, porque ele começa aos 30 e é crucificado aos 33, em 3 anos de vida pública, ele muda para sempre a história da humanidade. E ali deixa para o mundo esse legado redentor, aonde a luz da sua presença permanece e permanecerá sempre, abençoando e iluminando a toda a humanidade. Portanto, seja qual for o período que estejamos vivenciando, seja qual for a situação que estejamos vivenciando, seja uma pandemia ou seja uma grande alegria, seja o que for, nunca percamos de vista o encontro de João com Jesus. Nunca percamos de vista o encontro da casa do caminho de Pedro com o apóstolo Paulo, com Estevão e com os demais apóstolos. Nunca percamos de vista Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, junto com seus irmãos, trabalhando pelo bem, não só intelectualmente e culturalmente na codificação, como também na assistência aos mais necessitados nas ruas. Nunca percamos de vista essa essência do pensamento que esses heróis pioneiros do cristianismo primitivo e do espiritismo primitivo, na França e no Brasil, nos legaram. E esse sentimento de amor e de caridade, tão bem simbolizado no encontro de João Batista com Jesus, possa brilhar cada vez mais em nossos corações. E que esses 100 anos possam simbolizar para cada um de nós o fortalecimento da fé, da esperança e da caridade, que são as maiores virtudes cristãs. Porque com Deus no coração, com Jesus em nossas ações e com o Espiritismo nos mostrando o rumo, nós teremos uma vida plena e rica de realizações, nesse sentimento de caridade e de amor que está a braços com todos nós, porque ser espírita e ser cristão é a mesma coisa, dado que todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da religião ou da situação a que pertençam. 100 anos de história de luz e de amor, que para cada um de nós representa uma eternidade que será multiplicada ao infinito para o engrandecimento de todos nós, para os que vieram antes e para aqueles que virão depois de cada um de nós. Assim eu encerro então, meus amigos, agradecendo o carinho da presença de todos, dos companheiros da casa que nos convidaram para participar desse momento e proporcionar tanta alegria, tanta emoção, aos companheiros que nos ouvem de casa, conectados pela internet, a esses companheiros do passado que com certeza nos envolvem a todos nesse momento, recebam a nossa gratidão e a nossa homenagem para que Jesus se fortaleça cada vez mais em nossos corações. Um beijo no coração de todos, muito obrigado e fiquemos com Deus.